Boa tarde a todos e todas, a todos que nos assistem e estão acompanhando as lives. Estamos hoje na terceira live em defesa do Instituto Federal Belfor Roxo. E eu trago de início, antes de apresentar os companheiros, uma reflexão da Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação, e a capacitação tecnológica, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. Inciso segundo, a acessibilidade e as tecnologias assistidas e seu social devem ser fomentados mediante a criação de cursos de pós-graduação e a formação dos recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes diárias do conhecimento. Eu não sei se o gestor da cidade tem conhecimento da legislação que protege diretamente o IF nesse sentido e nos garante especialidades da cidade de Belfor Roxo a fazer parte dos projetos desenvolvidos nesse espaço. Hoje na nossa live estão os pesquisadores, professores. A professora Isabel, de Rio das Ostras, professora Rita de Cássia, de Angra dos Reis e Costa Verde. Fátima, professora Guilhermina Rocha e professor Jonas, do IF. Eu passo a palavra para o companheiro Jonas. Por favor, professor. Obrigado. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Queria começar agradecendo a presença de todas e todos. Dizer que para a gente é sempre importante esse apoio, um apoio que a gente encontra fortemente em Belfor Roxo, mas cada vez mais em outros lugares, né? Essa live fala muito sobre isso. Então, queria agradecer a presença das professoras Isabel Nascimento, Guilhermina Rocha, Rita de Fátima dos Santos, né? E o José Antônio, que é um grande parceiro nosso, que está nos ajudando muito, e, enfim, ter essa participação aqui no nosso, enfim, esse apoio, ele é fundamental para a gente. E é muito interessante notar que desde que essa luta começou, quer dizer, essa luta que a gente está travando em Belfor Roxo, o Instituto Federal, ela já é relativamente antiga, né? Mas recentemente a prefeitura votou, a Câmara dos Vereadores votou uma lei, 1607, que revogou a doação do terreno para o IFRJ, né? Então, desde então, a gente se mobilizou no meio dessa pandemia e o que eu vejo é um apoio muito grande da sociedade civil, de movimentos sociais, seus representantes, instituições importantes da cidade, pessoas que entendem que a educação ela é um caminho para a transformação, né, para a melhoria das condições de vida. E então eu fico muito feliz, queria registrar isso porque me encanta muito realmente e só reforça um sentimento de que trabalhar com educação é dialogar com a comunidade, né? Acho que de alguma maneira a gente chegou já acolhido no município, né? Mas esse acolhimento continua e a gente, enfim, está de mãos dadas, né? Buscando sempre dialogar, esse apoio é fundamental, né? Eu queria começar só chamando a atenção para o que aconteceu recentemente, para a gente ter um ponto de partida. Talvez fique um pouco repetitivo, mas sempre há pessoas que ainda não assistiram às lives, não estão tomando contato com essa questão agora, né? No início, se eu não me engano, dia 9 de junho,
a Câmara dos Vereadores de Belford Roxo votou uma lei, a qual já me referi, né, dizendo que que o terreno seria retomado, né? Aquela doação feita pela prefeitura do mandato anterior foi revogada, segundo essa lei. E isso, para a gente, foi um choque, porque, apesar de a gente saber que havia um movimento, mas a gente sempre fica muito impactado com esse tipo de ação. E o choque, para mim, por exemplo, foi ler no artigo 2º, parágrafo único, eu vou citar aqui, entre aspas, consta-se que até a presente data a IFRJ não realizou a construção da escola técnica e, consequentemente, não houve a prestação do serviço público de educação técnica. E isso já mostra um grande problema, uma disputa de narrativas, um tipo de manobra do poder público municipal. E na força de uma lei, você colocar uma informação dessa, que ela é inverídica. Né? Basta vocês procurarem a página do Instituto, em Belford Roxo, as páginas dos nossos alunos e alunas, que estão fazendo trabalhos incríveis, e vocês vão ver fotos e 1000 atividades, e 1000... O Zé Antônio, quantas vezes ele teve lá no campus, em reuniões, em eventos, ele é muito presente. Enfim, a gente tem tanta testemunha de tanta coisa que a gente tem feito, né? Como já foi dito, inclusive numa carta uma nota de repúdio, né? O Instituto mesmo declara, e tem comprovação, a gente formou praticamente 2.000 estudantes, né, até hoje. E essa formação, parte dela, a maioria dos alunos foi formada nesse terreno. Né? É importante registrar também que essa alegação de que a gente não trabalha, que a gente não construiu o prédio, ela é extremamente questionável, né? E aí eu busquei alguns documentos só para registrar aqui para quem está assistindo. Em janeiro de 2017, quando o atual prefeito, Vaguinho, né, começou seu mandato, o IFRJ, que estava terminando a construção dos módulos, que é uma construção provisória, né, temporária, que seria aquela que funcionaria até a construção do prédio definitivo, né? Em 2017, nesse janeiro de 2017, o prefeito embargou a obra que estava sendo feita na construção desses módulos, né? E a gente tem esses documentos. Isso, inclusive, gente, consta num processo que corre na justiça, né? Não é segredo para ninguém. São documentos públicos. E, desde então, também a gente não tem licença para fazer obra. E quando a gente assiste às sessões na Câmara, o que a gente ouve é que a gente não construiu, que a gente não correu atrás, que a gente não fez. Como se a prefeitura não tivesse nada a ver com isso. Né? Então, é extremamente difícil lidar com esse tipo vamos dizer, de ator, né, no espaço público que não está tratando de uma maneira séria de um problema como esse. E aí, para essas pessoas que dizem que a gente não está fazendo nada, que a gente não deu aula, que a gente está num cantinho do terreno, como foi dito na sessão dos vereadores, né, na Câmara, eu vou começar com uma questão, que não é nem a principal atividade nossa, mas a gente certifica, por exemplo, as pessoas que estão buscando qualificação, formação de ensino médio através do Enseja. Eu não tenho o valor preciso aqui de quantas pessoas certificaram no nosso campus. Quer dizer, eles foram lá, pedir esse certificado, o nosso campus fornece, através, isso eu queria registrar também, de um corpo de servidores técnico-administrativos que dão um duro enorme. Tem dia lá que a gente chega e não tem aonde caber mais gente pedindo esses certificados, né? Muitas vezes ultrapassa a própria capacidade de atendimento, né? E são dezenas, centenas de certificados emitidos para moradores de Belford Roxo, para moradores da Baixada, para moradores de vários lugares que fizeram sua formação e que precisam obter essa certificação, que é um passo importantíssimo, a conclusão do ensino médio e os encaminhamentos posteriores, né, na vida dessas pessoas, que incluem, claro, fazer Enem, fazer faculdade, etc. A gente, então, é um exemplo. E é interessante que esse atendimento coloca o Belford Roxo no mapa de muita gente. Eu acho que isso é uma coisa importante de registrar também. Como o nosso campus, esse é um exemplo, né? Ele contribui para Belford Roxo não, né,
se projetar ainda mais na Baixada. As pessoas passam a conhecer o campus. A gente tem muito aluno de fora também, de Belford Roxo, que chega, nunca foi ao município, chega ressabiado, que sabe da representação injusta que a mídia produz sobre o município há décadas, né, como um lugar que se resume a um espaço de violência. Chegam lá e veem que Belford Roxo é muito mais do que essa representação, né, e dentro do nosso campus, Belford Roxo é um espaço de criação, de formação, de experiência, de experimentação, né? E é isso que a gente quer sempre oferecer, e é algo que eu queria acentuar também aqui bastante, que é o fato de que temos um campus com uma formação bastante particular, formação na área de economia criativa, moda, né? ênfase em moda, artesanato, tem uma ramificação de audiovisual também se desenvolvendo, empreendedorismo, né? Então são áreas relacionadas então ao design, artes, e que tem, por sua vez, conexões aí com outros saberes importantes e super contemporâneos, como desde um gerenciamento financeiro, planejamento de ações, desculpa, a tela apagou aqui, planejamento financeiro e outras ações relacionadas a esse plano administrativo, né, a construção dos negócios. Isso tudo a gente oferece e percebe que tem muita gente procurando isso, que quer isso, que às vezes não encontra, né? E a gente tem que enfrentar, muitas vezes, uma resistência de pessoas. A gente ouve dizer, né, que dizem, olha, o IFRJ tem que formar enfermeiros, tem que formar pessoas para construção civil, para logística, etc. Não tem nada contra essas profissões, elas são super importantes, eu já disse isso em outro momento, elas devem ser muito valorizadas, muito mais do que são. Mas eu queria trazer uma questão também para a gente pensar, que é a seguinte, pensando junto com essas, vamos dizer, para responder um pouco esse questionamento, né? O que a gente percebe na distribuição do trabalho, né, num plano mais amplo, por exemplo, no plano de uma cidade como o Rio de Janeiro, é que a periferia ela tende, por uma construção histórica, a fornecer mão de obra, um tipo de mão de obra específico, como já disse um poeta, fornecer braços, né? Essa é uma demanda que se coloca sempre, e a gente pode pensar isso em escala global, não só numa escala metropolitana. Quando a gente pensa aonde estão sendo concebidos os aplicativos e telefones e últimas tecnologias, são os lugares específicos no mundo chamado desenvolvido, e aonde esses produtos são fabricados. Quando a gente pensa na indústria têxtil, isso é muito gritante, essa divisão. Onde é que o design é produzido para o vestuário, onde a roupa é fabricada. Aí a gente compara a situação das pessoas que estão criando, idealizando um vestuário e aquelas que estão costurando, né? Eu estou falando, por exemplo, de Nova York, das grandes capitais do mundo, e estou falando de Bangladesh, onde uma fábrica com 1.000 funcionários desaba e todo mundo que sobrevive fica com a mão na frente e outra atrás, né? Essas relações, essa divisão, né, internacional do trabalho, ela se reproduz também no plano metropolitano. E quando a pessoa fala que o IFRJ tem que formar motoristas, pessoas para logística, enfermeiras, de alguma maneira ela está colaborando para que essa situação se reproduza. De novo, não tem nada contra as profissões. Acho que a gente precisa valorizar ainda mais as profissões. Mas, por que não a gente tentar quebrar essa lógica, essa reprodução desses papéis? Quando a gente oferece um curso de moda, de vídeo, de artesanato, é tanta gente inteligente, brilhante, criativa que aparece, gente, para trabalhar com a gente, pessoas do vizinhos do campus, alunos do ensino médio, do ensino municipal ainda em nível que a gente chamava ginasial, né? E a gente começa a trocar com essas pessoas nas nossas aulas, nossas aulas têm um caráter muito prático, experimental, reflexivo, e a gente vê que tem tanta coisa linda assim
tem tanta gente querendo fazer e muitas vezes não tem esse espaço, né? E aí eu faço essa defesa pensando que a escola ela não é uma fábrica também, ela não deve ser pensada como lugar de reprodução desses papéis, ela tem que ser pensada como um lugar de capacitação, obviamente, as pessoas precisam se alfabetizar, precisam aprender matemática, o exercício pleno da cidadania depende desse domínio, né, desses conhecimentos. Mas também a escola, isso é o começo, né, é uma parte. A outra parte é oferecer caminhos, é abrir perspectivas, é dar horizontes, né? Ou, enfim, potencializar algum tipo de interesse, capacidade que aquele estudante tem, né? Então, nesse sentido, eu acho que o nosso instituto, o nosso campus, ele tem uma importância muito grande para Belford Roxo, para a Baixada Fluminense. A gente começa a dizer, olha, Belford Roxo é um lugar está sendo produzido uma moda, um artesanato incríveis, coisas que as pessoas normalmente não pensam, né? A tendência é pensar, Belford Roxo, quando todo mundo fala, vou trabalhar em Belford Roxo, o que as pessoas dizem? Bacana, tem muita criatividade em Belford Roxo. Não é isso que a gente ouve. A gente ouve falar dos problemas sociais, da violência, etc., né? Que é essa imagem que enfim, está colada nas pessoas e que a gente, quem trabalha ali no campus, e eu estou falando de mim que não sou de Belford Roxo, não sou da Baixada, né? Eu vejo que isso é parte da vida do morador de Belford Roxo, esse lado negativo, como também é de outros moradores de outros lugares, mas a gente não resume essa vida a isso, a gente resume a uma vontade, a gente pode ver toda essa potencialidade, esse desejo de desenvolvimento, de construção profissional, de fazer, de produzir empreendimentos, né? Isso tudo a gente tem feito com muita articulação, como eu já disse, em nível da comunidade, né? Com os movimentos sociais, com a sociedade civil, com as pessoas que têm interesse e pensam a educação de maneira semelhante, né? Então, nós oferecemos esses cursos, a gente já disse isso também em outro momento, tem um lado prático, tem uma mão na massa, nós entendemos a urgência também de muita gente que precisa se formar, conseguir um trabalho, então isso é uma questão muito importante para a gente, mas a gente não se furta de, através dessa relação com a materialidade, por exemplo, de um produto têxtil, de um material que vai se transformar numa peça de artesanato, entre as mãos, junto com as mãos e aquele material, existe uma cabeça ali que está pensando e está refletindo sobre aquele fazer. Posso dar vários exemplos interessantes de professores que estão ensinando matemática. Olha, você precisa calcular seu estoque, você precisa fazer um movimento matemático dentro do seu trabalho artesanal, do seu trabalho de produção, sei lá, de cuidado do seu brechó, né? Todo esse planejamento na área de negócios é um caminho que a gente discute, mas também pensar cultura e identidade na Baixada, como a sociedade se constitui naquele espaço, questões raciais, questões de gênero, tudo isso está colocado nas nossas discussões, né? As questões políticas, no sentido de uma política do fazer e do trabalho, quer dizer, a inserção de um profissional no mercado de trabalho, ela é política também. E aí eu não estou falando aqui de segurar uma bandeira, muito mais no sentido de entender, por exemplo, como um estudante de moda na Baixada ele vai se inserir no mercado da moda, que é um mercado extremamente elitista, branco, excludente. A gente busca caminhos para isso e a gente rompe barreiras fazendo isso. Eu acredito muito nisso, né? E aí eu queria só terminar, gente, fazendo algumas atualizações sobre como é que está a nossa situação nessa peleja com a prefeitura, né? A gente teve essa revogação da doação do terreno pela Câmara dos Vereadores no início de junho. Depois disso, o Ministério Público Federal agiu dentro do trâmite processual da Justiça. A gente está em disputa judicial com a Prefeitura. O Ministério Público se manifestou no processo, afirmando uma série de questões fundamentais para a gente, como
fato de que a gente está exercitando a nossa atividade, fim, né? E o Ministério Público também questiona essa legislação nova sobre um terreno que está em disputa judicial no plano federal, né? No nível federal, na Justiça Federal. E aí, mais recentemente também, foram pedidas 2 liminares para que esse processo, essa lei de revogação seja invalidada e para que a prefeitura também não possa se movimentar mais nesse sentido, no sentido de tirar o terreno da gente. Uma liminar foi solicitada já pelo IFRJ e outra pelo próprio Ministério Público Federal, MPF, né? A gente sabe também que houve uma outra votação na Câmara no dia 24 de junho, e isso a gente não tem ainda acesso à lei que foi votada, né? Então o IFRJ ainda não respondeu a essa movimentação, porque não teve acesso ao teor da lei, então está aguardando conhecimento para poder tomar outra medida e mais uma liminar. Então essas liminares são no sentido de acionar o direito, né? Enfim, a legislação pertinente ao caso para impedir essa movimentação da prefeitura, que, a julgar pela resposta do Ministério Público Federal, dentro do processo, ela é irregular. Estou falando aqui, citando esses documentos. E também o FRJ, ele informou o MEC do problema, e a Secretaria de Educação Profissional e Técnica, a CETEC, que é ligada ao MEC, é um braço do MEC, questionou formalmente a prefeitura. Então, são as respostas, todas elas por via judicial, né? Formais que o IFRJ deu até esse momento. Acho que só a movimentação na justiça, ela é fundamental, mas ela não é tudo. A gente precisa se manter mobilizados, assim, todo mundo lutando. Por isso, mais uma vez, eu agradeço o Zé Antônio, as professoras que estão aqui. Nós temos no nosso campus um núcleo para pensar a questão de acessibilidade, é uma questão para a gente. É óbvio que toda essa situação com a prefeitura impede o desenvolvimento desse atendimento, porque a gente não tem como fazer uma cisterna e uma caixa d'água. Imaginem os equipamentos para acessibilidade, né? Não acho até que a gente está tão mal, considerando o padrão de instalação que a gente tem, né? Mas isso é uma questão também para a gente. Enfim, o IFRJ é um espaço de inclusão e Belford Roxo não é diferente. O campus Belford Roxo busca isso, a inclusão de toda a diversidade, a máxima diversidade possível. Eu fico aqui, então, agradeço mais uma vez pelo convite. Jonas, se me permite, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Quando a promotoria ela assinala que o terreno é federal e aí a Câmara de Vereadores tenta retirá-lo, é isso? O que está colocado é isso no processo. O Ministério Público se manifestou nesse sentido. E está cobrando da Prefeitura uma resposta, uma explicação, né? Porque o processo está em disputa judicial e, nesse caso, o Legislativo Municipal não poderia legislar sobre esse assunto dessa maneira. Então, houve aí, certamente, um atropelo, né? Uma fronteira foi cruzada. Nesse momento que a gente tem visto tanto debate, né? É muito debate entre a questão dos 3 poderes. A gente está vendo isso no plano federal e isso está acontecendo no plano municipal também, né? Até onde vai o limite de cada poder, né? Houve uma invasão, assim, nesse sentido. Uma jurisdição foi ultrapassada, né? E isso gerou uma manifestação do Ministério Público que é muito favorável para a gente. Eles estão se manifestando dentro do processo, então isso acho que é bastante positivo. Mas, como eu disse, existem ações também que são complementares, né? Como os pedidos liminares, enfim, a própria ação junto ao MEC.
para pedir uma posição do MEC, uma intervenção do próprio Ministério, e, enfim, nós somos, e a FRJ ligados, nós somos ligados ao Ministério da Educação, né? Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Obrigado, Jonas. Eu gosto de trabalhar, assim como os colegas, com a legislação. E é o que os vereadores da nossa cidade não obedecem, e o gestor também. E uma dessas legislações que nos garante o direito de ir e vir, a Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 78, diz o seguinte: devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias de informação e comunicação, às tecnologias sociais. Pois é. O IFE, como o Jonas falou ainda há pouco, ele tem uma parceria com o Conselho desde 2017, discutindo a cidade, articulando projetos e pesquisando. Nós, do Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Belfor Roxo, somos parceiros de pesquisas científicas, prefeito. Caso o senhor não conheça, desde 2017. Nós participamos hoje do projeto chamado, junto ao IEF, Acessibilidade e Direito à Cidade. Caminhos para a Cidade Educadora, desenvolvida no âmbito do Instituto Federal Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Belfor Roxo. Eu passo a palavra a Guilhermina. Boa tarde, ainda é boa tarde, né? Gostaria de agradecer o convite aos colegas que estão aqui compartilhando esse momento importante de resistência em defesa ao IFE e os direitos também à igualdade, né? Porque eu acho que o princípio, quando a gente fala de direito de educação, ele sempre diz o seguinte, que o direito à educação é parte de um conjunto chamado de direitos sociais. Isso quer dizer o quê? É a inspiração do valor da igualdade entre as pessoas. Então, hoje, na verdade, nosso objetivo, e a partir da fala do professor Jonas, a gente percebe não só a nossa tarefa como responsabilidade enquanto cidadãos, mas, em especial, chamar o que nos traz esse momento aqui. É de pensar a educação como um todo, a educação plena, educação com base paulo-freireana, educação de fato que transforme o mundo, que nos inspire, que nos traga a possibilidade de realmente se tornar um mundo mais justo e mais fraterno para todos e todas. Eu pontuei algumas questões para estar dialogando sobre esse ponto. É óbvio que o marco desse debate é a resistência pela manutenção, ou melhor, pela efetivação daquilo que se estabelece na lei. Como o professor Jonas colocou, lá em 2008, o governo, inclusive acho que o governo Lula, me parece, foi criada uma lei, eu anotei, eu acho que 11.892 de 2008, que ela estabelece que os institutos federais, isso vocês já devem ter falado em outra live por aqui, o município deve oferecer o terreno e cabe à União construir as instalações do campus. Então, quer dizer, isso está previsto em lei, não foi criado, não foi ninguém que inventou esse procedimento, isso está estabelecido como uma perspectiva, inclusive, de expansão, porque, na verdade, nesse período, foi um período que mais se cresceu institutos federais em todo o estado e a nível nacional. Me parece que foram mais de 174 no Brasil nesse período, nessa gestão. E um bom exemplo, para quem não me conhece, eu sou Guilhermina, sou professora e também sou aposentada do município do Rio, mas eu trago também uma experiência daqui da nossa região, através aqui do município que é de Macaé,
Porque nós temos aqui também um IFE, que na época era designado como Cefet, o antigo Cefet. Como existe um Cefet no Rio, como o Instituto Federal, a Federal de Química, como tem em Nilópolis, tem essa mesma ação, né? O funcionamento, né? Então, o IFE daqui, atual, ele, na época, óbvio, no terreno, uma sessão, a contrapartida, inclusive, se teve, na época, inclusive, o apoio da própria Petrobras, quer dizer, então, e o que se beneficiou uma instituição como essa na nossa região? Sendo uma região de interior, sendo uma região que predominantemente tinha a base do debate do petróleo, e o que ela possibilitou? Naquela época, quando ela foi criada, óbvio, na década de 90, início da década de 90, o Cefet, aqui o IFE de Macaé, ele tinha um mote principal dele, centralizado, era a concepção do petróleo. Quanto mais petroleiros e técnicos ele pudesse produzir, para a mão de obra que está ali necessitando. Mas, com o passar do tempo, ele também teve sua remodelagem no seu próprio currículo. Recentemente, inclusive, o IFE, que ganhou suas graduações, ele passou a ter, inclusive, o curso de História na sua graduação. Isso, para a gente, humanizar o currículo, ele é fundamental, inclusive, estratégico. Quer dizer, então, e não só esse debate, não só esse curso, como também no próprio curso de modalidade técnica de meio ambiente. Quer dizer, então, pensar esse ambiente, pensar essa vida, pensar na questão cultural, pensar na sociedade, para a gente, isso não é uma questão só de concepção, isso é estratégico, porque isso significa formar um indivíduo muito mais consciente, muito mais preparado. E esse é o debate que a gente precisa estar trazendo por aqui. Como disse o José Antônio, que foi a pessoa que nos convidou, eu me sinto muito honrada, eu particularmente também tento chamar a atenção do que a legislação estabelece. Ora, se o debate que nós estamos fazendo agora é um debate para a gente atingir a todos e todas, mentes e corações, então vamos chamar a atenção do nosso legislativo e nosso executivo. Primeiramente, entender o que a Constituição Federal estabelece. Em seu artigo 205, e eu acho que isso já deve também ser sido dito e repetido, não só é uma questão de... o artigo 205 da Constituição, ele diz o seguinte, a fim do que se estabelece o direito fundamental à educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será produzida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ora, pessoal, a Constituição já norteia esse debate como princípio. A educação é um direito e um dever do Estado. Então, isso já é entre nós um consenso de que há uma responsabilidade por parte do poder público de assegurar. Ora, o município pode indagar o legislativo de virar e dizer que mas não é nossa tarefa garantir ou assegurar a educação para o ensino médio ou para o nível federal, que nesse caso seria uma responsabilidade do Ministério da Educação e não da Secretaria Municipal de Educação. E como uma ex-servidora municipal de Belford Roxo me dá a liberdade, eu fiz o concurso, já fui servidora do município há muitos anos atrás, me dá a liberdade de dizer que esses argumentos acabam se tornando contraditórios. Porque se nós desejamos que o município, ou melhor, porque quando já se foi falado, quando se pensa o Instituto Federal dentro de uma cidade, ela não é uma ilha, ela não está isolada. A gente está discutindo uma perspectiva de você dar mais oportunidade para uma região. E para aqueles e aquelas que conhecem a Baixada Fluminense, inclusive para aquilo que foi feito, né, historicamente, dentro do que significa, inclusive hoje, para os moradores e moradoras ficar somente com a chancela de que é uma região violenta, uma região empobrecida, uma região sem chance, sem oportunidade, a gente tem que chamar a atenção que é fundamental que o governo municipal, que o governo estadual, que o governo federal pense, sim, políticas de emancipação para esses indivíduos, esses futuros cidadãos, que são as nossas crianças, os nossos jovens. Se a gente pode possibilitar isso hoje,
toda uma oportunidade de prever, de pensar o futuro. Quando a gente pensa, a gente fala de cultura, a gente fala hoje quantas produções são feitas, quantos artistas já saíram da região da Baixada Fluminense. Quer dizer, então, a gente já tem que quebrar esse paradigma de achar que a região não tem direito a uma escola de excelência. E isso a gente tem que quebrar essa lógica. A outra coisa, pessoal, se nós estamos falando de legislação, é importante também chamar a atenção de que, casado a esse processo de direitos, que são direitos legais, também existem outras duas legislações que, de alguma forma, além, inclusive, de uma legislação ampla, né, como a Constituição Federal, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que estabelece também, no artigo 53, o direito à educação plena das crianças e dos adolescentes. E também a nossa Lei de Diretriz e Base, a LDB. Quer dizer, então, do ponto de vista da legalidade, mais do que nunca está confirmado que a existência e a possibilidade da construção e da manutenção, não só de um prédio, mas de um ensino, né, oferecido na região, no nível técnico, é fundamental e está mais do que respaldado. E eu gostaria também, aproveitando essa oportunidade de dialogar com a população, é que, assim, a população, ela precisa também, como tem feito, eu tenho acompanhado, a gente tem acompanhado todas as notas, não só de solidariedade, mas também de repúdio, a atitude da Câmara Legislativa, mas também do próprio prefeito, mas a gente também tem acompanhado os movimentos de resistência da Baixada Fluminense, de todo o Estado, a nível nacional. É fundamental que a população incorpore em seu sentimento esta bandeira de luta. Porque não basta para nós só ficarmos alguns defendendo essa causa. Esse direito a essa educação, ele é fundamental para todos e todas, sem exclusão, porque quando a gente não cria, a gente não assume esse pertencimento, é como se fosse meramente uma formalidade burocrática por parte do sistema. A gente precisa compreender que esse direito é nosso. E quando a gente exercita a nossa cidadania sobre esse pertencimento, e esse pertencimento ele não é só na hora do voto, ele também é na hora de cobrar, por parte do poder público, as suas responsabilidades que lhe cabe a fazer. Então, a população precisa, e aí é óbvio, vocês já devem estar movimentando, além da abaixo-assinado, é óbvio que a gente também está vivendo um momento que é um momento que pouco nos ajuda a realizar atos presenciais, mas é preciso ter essa camisa, ela precisa ser vestida por todos. Não só nós somos todos IFE, mas nós defendemos IFE, colocar a pedra fundamental nesse terreno, o terreno que já fazia parte da história desse processo de construção. Por fim, eu gostaria também de dialogar, que eu acho que, assim, quando a cidade, como eu estava falando, o exemplo aqui de Macaé, até por conta do que o professor Jonas colocou, de que às vezes as expectativas da população é realmente preparar para o mercado do trabalho. E ela assegura que, para a base da região, às vezes era melhor ter uma linha farmacêutica, às vezes é melhor ter uma linha na área da costura, né? Mas hoje o que a gente pode assegurar é que é preciso existir. Porque estas opções curriculares, elas vão acontecer a partir, inclusive, da própria existência da instituição. Porque isso vai acabar aparecendo como uma demanda. Como eu dei o exemplo da situação hoje, que o currículo era um currículo estritamente tecnológico, e hoje ele abre outras frentes de opções para a população local. Curso de história, meio ambiente, turismo. Quer dizer, então, a própria existência do curso, ela possibilitou que no debate que você vai fazer junto com a sociedade, e, obviamente, dentro de uma gestão democrática que o IFE Belfor Roxo vai estar também constituindo, possibilitará, como o Zé Antônio, que é uma pessoa que tem pertencimento à instituição, contribuir para o debate da acessibilidade, da inclusão, das oportunidades. Quer dizer, então, essa discussão ela não se resolve agora. Ela se resolve quando a gente conseguir, a partir das ações concretas que já acontecem, a constituição desse processo. Então,
acho que a gente não pode perder a perspectiva hoje de que, nesse momento, ele é fundamental que o trabalho que se desenvolve na instituição, o legado que a instituição, a pedra fundamental já lançada, ela já existe. Então, jogar fora essa banheira, essa bacia, esse beber, essa água, é desprezar todo o sentimento, toda a construção ali realizada. É como se quisesse apagar uma história que é tão recente. Pelo contrário, eu acho que para a gente hoje, e isso passa por uma preocupação, para caminhar para a minha conclusão, passa por uma preocupação que ela é vital. Nós estamos vivendo um momento que é um dos momentos mais difíceis na história do mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia, a gente está falando de uma pandemia nesse processo contemporâneo, onde nós não estamos mais perto, onde nós não podemos fazer nossos movimentos de resistências mais presenciais, onde a gente tem que utilizar esse espaço como um espaço de interlocução e de debate social. Por isso, pessoal, que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo também com o mundo, os reflexos disso, os reflexos que se desenvolvem não só na perda de oportunidade de direito, com uma escola como excelência, como o IFE e Belfor Roxo, mas a problemática do fim da escola pública. Porque o que se caminha, como eu presidente de um sindicato de professores da rede privada, é um processo de privatização hoje do ensino público que abre as portas para o setor privado que deseja e muito que uma IFE não exista, que uma escola pública não seja de qualidade, porque existem interesses que não são mais escusos. Pelo contrário, existem interesses mercantis de acabar definitivamente com a educação pública. E acabar hoje com o IFE, isso se torna algo não só simbólico, mas, lamentavelmente, muito um prejuízo vital para o processo de uma educação da qual a gente luta historicamente. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista que nós todos temos uma responsabilidade, que ela é uma só, que ela ultrapassa a nossa sala de aula, ela ultrapassa os muros da escola, ela ultrapassa a sala da casa da gente, da nossa cozinha, e a gente precisa discutir isso com o pai e a mãe, discutir isso com o vendedor de uma loja, discutir isso com o açougueiro, e discutir para ele, dizer para ele o seguinte para ela: se você hoje não defender uma escola como essa, a nossa perspectiva para o futuro não é ter futuro, não é ter oportunidades. Porque se hoje a gente luta para que os nossos filhos, os filhos da classe trabalhadora e trabalhadora, tenham oportunidade ou acesso a uma universidade, o caminho, pessoal, é pela escola pública, é pelo IFE, é pela uma educação de excelência, é pela uma educação que respeita dignamente o indivíduo. Então, assim, me senti muito honrada, me senti muito feliz de poder estar fazendo aqui com vocês esse debate e a gente poder participar e poder contribuir. Obrigada. Acho que agora foi. Guilhermina, nós que agradecemos a sua contribuição. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. No período que você trabalhou na Baixada, no período que você, esteve conosco aqui, exercitando a profissão, e hoje essa possibilidade de perdermos o IFE na Baixada. Eu falo Belfor Roxo, mas eu olho toda a Baixada. Sim. O que você consegue vislumbrar para o nosso futuro dos jovens? Eu posso, por isso que acho que nada na vida é por acaso. Eu não acredito na acaso, eu acho que estar aqui nesse momento tem a ver com um pouco da palavra que o professor Júnior falou, que tem a ver com os nossos resgates. E eu acho que um pouco foi isso. Em 1995, eu passei no concurso, eu fui 6º lugar para a supervisão de ensino no município. Inclusive, disputei as vagas junto com as minhas professoras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E até uma delas, a Lucimar, passou nesse concurso junto comigo. E o que eu posso dizer de 25 anos, desses 25 anos? É óbvio que se teve muitos avanços e não avanços. Agora, a existência desse IFE em Belfor Roxo,
como a existência da possibilidade das universidades também na Baixada Fluminense, como no caso da Rural, da FRJ, da UF, da UERJ, isso não é um simbolismo qualquer. Isso também é um ato de resistência, entendeu? Eu me lembro que uma vez eu visitei uma escola que ela ficava no Vale das Mangueiras, uma escola que agora não me recordo muito o nome. Mas uma das ações da supervisão era visitar a escola na sua estrutura administrativa, merenda, acompanhar planejamento, currículo. E a experiência nessa escola não foi nada positiva. Sabe por que ela não foi positiva? Porque quando eu via na mídia algumas reportagens que falavam da situação da precarização das escolas no interior, lá do Nordeste, a gente imaginava, eu, uma recém-formada da universidade, imaginava que isso era um problema lá do Nordeste. Não no Rio de Janeiro, mesmo sendo na Baixada do Grande Rio, a gente pudesse enfrentar uma situação de uma escola que não tinha vaso sanitário, uma escola que não tinha pia para as crianças lavarem as mãos, uma escola que não tinha teto. Parece até aquela música do Vinícius de Moraes, mas isso aconteceu, isso consta nos meus relatórios. Quer dizer, essa era uma realidade dessa escola. Óbvio que existiam escolas superestruturadas, me lembro das escolas que eram do Parque São Bento, a da Nova Aurora. Agora, essa escola especificamente, na fronteira com o Lote 15, ela foi uma das escolas que, nesses 25 anos, eu nunca consigo apagar na minha memória. Porque você até deveria ter a iniciativa de visitar novamente essa escola, para saber se ela foi derrubada e foi construída uma nova, entendeu? Mas, na época, ela foi muito traumática para mim. Então, eu acho que hoje, Zé, eu acho que a gente precisa perceber que, primeiro, a gente passou por um processo de evoluções. Por mais que as pessoas possam criticar aí, no que tange o debate político, houve sim, existiu, nos 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, uma política educacional que possibilitou. Não é à toa que a gente tem uma lei criada em 2008 que nos ampara a cobrar a existência do IFE. Então, esta política, que foi uma política educacional constituída desde o governo Lula até para frente, e aí parou, se congelou, de incentivar as criações de institutos federais, de criar a interiorização das universidades, de potencializar a questão do Fundeb. Quer dizer, foram políticas das quais a gente considera assertivas. Agora, não quer dizer que se as prefeituras e o próprio governo do Estado acompanharam, pelo contrário. O governo do Estado, nos últimos anos, fechou mais de 50 escolas, 100 escolas. Quer dizer, então, quando a gente está lutando aqui para ter uma escola aberta, a gente tem uma política contrária do governo fechando elas. Então, eu acho que o momento é esse, é um momento contemporâneo, mas que exige novas formas de luta e resistência. Verdade. Obrigado, Guilhermina. E nós vamos agora passar a palavra para a professora, companheira de luta, Rita de Fátima dos Santos. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, amigos, mais uma vez. É um prazer enorme estar aí com vocês nessa luta. Eu estou muito triste, porque eu vejo um retrocesso batendo as nossas portas, retrocesso esse em todos os aspectos da vida do cidadão. Vejo aí uma dualidade, uma incoerência muito grande no nosso país, por conta de que leis é o que nós mais temos. Temos uma gama de leis aí, algumas já citadas, né? A LBI, o ECA, Constituição Federal, LDB, enfim. E todas essas leis garantem ao cidadão como um todo direito à educação. E nós vemos aí esse retrocesso acontecendo debaixo dos nossos narizes aí, e às vezes eu me sinto até assim meio que incoerente também, porque
tentando inventar uma forma nova de encarar essa questão da falta de educação, né? Já falta do ensino no nosso país. E aí a gente vê essa notícia, né, em que o Instituto, ele não pode, mas era lei. Lei, normalmente, ela não é derrubada. O que é derrubado são decretos, né? As leis, elas são permanentes. Então, uma das coisas também que eu observei aí na fala do Jonas. E eu esqueci de falar com vocês que eu estou articuladora da região Costa Verde na questão de pessoas com deficiência. Então, eu vejo, assim, jovens pescadores, eu vejo jovens pedreiros, ajudantes de pedreiro, eu vejo a dificuldade para inserir o jovem no primeiro emprego, porque pede experiência. Então, quando fala aí no Instituto, que é uma porta aberta para dar um suporte maior a essas pessoas, e a gente vê que está sendo tirado essa oportunidade, né? No ano passado, nós fizemos uma parceria com o MP Federal do Trabalho, e a parceria foi a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, nós fizemos todo um trabalho aqui em Angra dos Reis, em todos os municípios vizinhos, nós fizemos um trabalho para inserir essa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E o nosso maior desafio foi encontrar pessoas que tivessem um grau de escolaridade para inserir nas empresas. Então, quando nós chegávamos nas empresas para as reuniões, era tudo o que a gente escutava. Ah, mas eles não têm grau de escolaridade. Até porque aos 15 anos, né, aos 16 anos, a pessoa com deficiência, ela já não tem mais escola, né? Segundo as reuniões que nós temos participado, eles já não têm mais para onde ir, eles só estudam até os 15 anos. Mas nós estamos brigando para inserção no mercado de trabalho. Então, nós tivemos que inventar novas fichas, modelos, criar novos argumentos dentro das empresas, isso tudo com parceria com o MP Federal do Trabalho. Então, com isso, eu entendi o que nós estamos muito aquém da educação. E a minha tristeza toda, volto a dizer, é quando eu pego lá a LBI, né, dizendo dos nossos direitos, e que, na verdade, esses direitos sempre nos foi negado, não é de hoje, sempre foi negado. E aí, quando eu falo em dualidade no nosso país, eu digo assim, ó, eu ouço tanta gente falando, vamos brigar contra a violência, vamos combater a criminalidade, mas um dos fatores que ocasionam deficiência é a violência urbana, e que hoje é causado por jovens de 12, 14 anos. Isso por quê? Porque faltou oportunidade de estarem dentro de uma escola, estudando, aprendendo a ser um cidadão verdadeiro. Então, são muitas dificuldades. Eu, sinceramente, eu me sinto assim, triste em ter que ficar falando sobre isso, porque aqui também nós temos um fórum de educação inclusiva, e nós participamos desse fórum aqui ativamente. Então, por mais que a gente busque uma solução para os problemas, eles cada vez aumentam mais. Outro dia nós estávamos falando sobre o jovem numa sala de aula, o jovem autista. E nós nos deparamos com a falta do monitor. Tivemos, então, que fazer processos, né, com o MP, para que se colocassem esse jovem, esse monitor na sala de aula,
Então, às vezes, eu me pergunto lá com a frase do Renato Russo, que país é esse? Que depois de ter um instituto aí, porque ele é diferente de uma universidade, é bom que se fale sobre isso, né? A universidade, ela oferece curso de graduação e pós-graduação. Mas o Instituto, ele tem outras modalidades de ensino, desde o ensino médio, técnico, enfim, até a pós-graduação. Então, nesse ensino médio e técnico aí, nós, como disse o Zé Antônio aí, que já tem uma parceria, o Conselho tem uma parceria, é a nossa oportunidade de inserir a pessoa com deficiência dentro de uma escola, que hoje, para nós, é um desafio. Me perdoem vocês que estão me ouvindo e até os meus amigos que me convidaram, mas a minha defesa neste momento é diretamente à pessoa com deficiência, porque o momento, ele pede um olhar diferenciado. Se as leis estão sendo burladas para o cidadão dito normal, imagine, então, para o cidadão com deficiência. Como é que eu vou ter uma acessibilidade para... Aí, acessibilidade, quando a gente fala, as pessoas entendem que eu estou falando de acessibilidade arquitetônica. Não, eu estou falando de acessibilidade num contexto geral. Eu quero ter acesso à moradia, à saúde, à educação, ao lazer, enfim, eu quero ser um cidadão de direito. E, cada vez mais, isso está sendo negado a todos nós, e aí a todo brasileiro, né? Uma vez que um instituto desse tão importante, em um lugar tão importante, porque ele é um centro aí que fica próximo a tantas localidades, inclusive Angra dos Reis, não é tão longe, porque já tenho até, já visito aí, tenho amigos que estudam aí, e aí a gente perde mais uma oportunidade de poder não só inserir essa pessoa com deficiência, como disse Jonas, existem cursos aí até de artesãos. E nós aqui, muitas vezes, damos aulas de artesanatos para que as mães de pessoas com deficiência possam complementar sua renda ou até pagar um aluguel, uma vez que ela também não tem estudo para ter um trabalho. Porque hoje está uma placa enorme numa loja lá, precisa-se de funcionário com boa aparência que tenha ensino fundamental, ensino médio. Então, assim, cada vez mais os nossos direitos, né, estão sendo cerceados. Então, eu fico muito triste, para mim é até difícil falar. Eu estou falando com vocês com muita tristeza no meu coração, porque há mais de 40 anos que a gente vem lutando nessa política social, política de inclusão, e do nada, praticamente, você vê aí esse retrocesso de forma cruel, onde as pessoas esquecem até o seu próprio papel, no caso, a Câmara de Vereadores esquece o papel do legislador, né, e passa a ter um papel diferente e um papel que prejudica as pessoas, né, que vem prejudicar os munícipes. Então, eu fico muito triste em saber que hoje existe essa dualidade em querer combater, mas o meu combate, ele está favorecendo algumas pessoas, algumas questões, e ele está fortalecendo o combate em outras pessoas, em outras esferas, em outras situações. Então, se a educação ela não tiver uma nova modalidade, e aí é um desafio para nós reinventarmos uma nova forma de educação, de ensino. Eu falo ensino porque educação quem dá é o papai com a mamãe, né? Lá fora nós somos. Então, se nós não nos reinventarmos para enfrentar esse desafio,
Amanhã não terão escola para os filhos de pobres e muito menos para a pessoa com deficiência. Irão apenas estudar aqueles que puderem pagar seus cursos particulares, suas escolas particulares, porque as escolas públicas não mais existirão. Então, a hora é essa, é um privilégio estar com vocês, porque, como eu disse, eu não atuo na área da educação, eu atuo na área da saúde, mas como a educação não foge de lugar nenhum, ela está em todos os contextos da nossa vida, né? Até dentro da nossa casa. Então, não tem muito para onde fugir sem falar na educação. E a minha tristeza, mais uma vez, né? E a gente está aqui hoje nessa batalha que parece que não rende nada, mas sim, rende muito, porque muitas pessoas estão acompanhando essas reuniões online, essas lives, e estão entendendo que se nós não tivermos unido agora para combater esse desmando, futuramente nós não teremos tempo para fazer isso. Então, essa é a minha fala, fica aqui o meu agradecimento desde já. Se quiserem me perguntar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, Rita. E você falou em legislação, eu busquei aqui no livro 1, título 2, capítulo 4 da Lei Brasileira de Inclusão, artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar e desenvolver. Parágrafo 6º. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de técnicas acessíveis. Aos vereadores e ao gestor da cidade, o IFE faz isso com o CONDEF. Passo a palavra para a professora Isabel, professora e pesquisadora. Isabel, por favor. Bom, boa noite. Boa noite, né? Agora é boa noite. Começamos com boa tarde, agora estamos de boa noite. Obrigada, Zé Antônio, professor, pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com os companheiros, porque eu tenho uma gratidão muito grande à Baixada Fluminense pelo que tem me ensinado. Toda vez que eu vou à Baixada, Zé, eu acho que eu não tinha falado isso com você ainda não. Toda vez que eu vou à Baixada, participar dos nossos encontros entre conselhos, né, das frentes, gente, eu saio da Baixada, Guilhermina, eu saio da Baixada nutrida, é uma coisa impressionante. A força que os companheiros me comunicam é algo incrível. Sabe aquela questão de aprender no soco, me desculpe a expressão assim mais popular? Essa coisa do conselheiro, né? Meu contato tem sido muito com os conselhos da pessoa com deficiência, né? A Aida, que teve semana passada aí, né, na live, a professora Edicleia, o Hélio Rico, Sirlene, a Rita, você, Zé Antônio, o Jorge, gente, é muita gente, muita gente. Aquele rapaz de Austin, eu sempre esqueço o nome dele, acho que é Wilson, né? Gente, são pessoas que me comunicam uma fortaleza, um up, uma têmpera, né? Que tem me ajudado bastante a repensar questões da própria militância, né? Eu agradeço muito ao pessoal. O CONDEF Rio das Ostras, né, o Conselho Municipal de Direito à Pessoa com Deficiência de Rio das Ostras, tem um vínculo para sempre com a Baixada, porque Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Queimados, Austin, todos nos ajudaram na época da elaboração do nosso texto que a gente apresentou na Câmara, na Prefeitura em 2017, né, para termos o nosso conselho. Foi feito a muitas mãos.
e isso fica na história, né? Bom, eu gostaria, pessoal, de refletir com todos o vínculo, né, que eu percebo entre essa tentativa de derrubada, de fechamento do IFE, né, do IFRJ, em Belfor Roxo, e a questão da pessoa com deficiência. E aí eu vou tentar caminhar, né, ver se eu consigo, né, caminhar nessa reflexão, onde nós vemos, gente, que a situação de pobreza, né, a condição de pobreza, essa questão de estar à margem daquilo que se considera vencedor, né, essa situação ela agrava a questão da deficiência. Eu, há uns 2 anos atrás, eu estive com um determinado deputado federal, ele esteve aqui em Rio das Ostras, que quando eu vi a campanha dele pela TV, né, eu olhei e falei, gente, esse rapaz tem uma deficiência, mas ele não fala dessa causa, em momento nenhum na campanha dele não falava. Eu mandei um e-mail através de um amigo, e ele falou assim para mim, não, mas a condição de pessoa com deficiência nunca me trouxe nenhum entrave. Gente, é um rapaz de uma situação financeira top de linha. E isso me marcou muito, porque depois eu vim a conhecê-lo pessoalmente, eu e o companheiro Ricardo, levamos a demanda até ele, e ele ficou assim muito espantado, porque aquilo ali é estranho a ele. Então, a condição de vida, né, de um nível socioeconômico mais difícil, com a questão da deficiência, faz um bolo doido, faz uma coisa assim que a gente tem que considerar. Porque desde a condição de violência obstetrícia, né, passando pela reabilitação, passando pelas condições neonatais, passando pela medicina preventiva, pediátrica, neurológica, geneticista, reabilitação, terapêuticas das mais diversas, para essa pessoa com deficiência vai ser sempre algo mais complicado, vai ser sempre algo difícil, onde as famílias precisam quase que implorar quando se tem um bebê ou uma criança nessas condições. E na escola, né, normalmente o que nós temos hoje na escola, e até na terapêutica também de reabilitação, você tem um monte de coisa para o jovem, para o bebê e para a criança. Quando essa pessoa atinge uma faixa etária de jovem adulto, melhor ficar em casa, né? Porque já tentou a beça, né? Acho que não sei se tem mais alguma coisa, principalmente no campo das deficiências intelectuais, conduta, a questão de síndromes, a questão do autismo, múltipla deficiência, agora estão aí os bebês que estão sendo já crianças, estão chegando à escola com a síndrome do Zika vírus. E aí, e o interessante da gente pensar sobre isso, gente, é que essa questão da margem, né, do indivíduo, da pessoa com deficiência também, ela já tem um locus. Interessante, né? A sociedade já definiu um locus para essa pessoa. O locus dela é uma coisa bem restrita. E essa pessoa também, oriunda de condições de baixa renda, ela também já tem um lugar. É muito interessante. Para ela também já é destinado um lugar. Como o professor Jonas colocou, achei muito, muito interessante a fala, né? Devia ser isso, mas se o cara quiser fazer filosofia, cara, não pode fazer filosofia, ele tem que ser o quê? Sei lá, como o professor Jonas falou, nenhum demérito a nenhuma profissão, por favor. Mas e se ele quiser fazer filosofia? Se ele quiser fazer ciências sociais, né? Se ele quiser ser um designer de modas, ou enfim. E aí, quer dizer, essa questão incomoda o outro, incomoda quem deu esse lugar. Porque ele é um rebelde, né? Ele quer ocupar um lugar que não cabe, ele não cabe aqui.
mas quem está dizendo é o outro. E aí vem o movimento da pessoa com deficiência e diz assim, nada sobre nós sem nós, né? O indivíduo não é um deficiente, ele é uma pessoa com deficiência. Primeiro é uma pessoa. E aí, né, semana passada, a Edicleia, né, trouxe uma questão legal muito interessante. Ela fez um casamento, né, entre a legislação que regulamenta o direito da pessoa com deficiência, o movimento que Belford Roxo fez em 2015, do qual o Zé Antônio também participou, onde foram feitas uma série de questões no plano municipal, e que esse plano municipal tem a cara da cidade, porque ele foi feito a muitas mãos, né, pelo que a Edicleia informou. E aí, mas aí você continua tendo, como disse um debatedor na primeira live, eu achei muito interessante, me perdoe, esqueci o nome do rapaz, eu acho que é Renato, desculpa, eu esqueci o sobrenome do professor, e ele coloca para nós, né, que a certificação para essas pessoas continua ainda muito difícil, para o PCD também, para a pessoa com deficiência também. Quer dizer, então, nós temos uma série de questões caminhando juntas, né? Então, nós temos que essa situação, né, de tentativa de fechamento de um espaço de reflexão e de luta como o Instituto Federal, ele, como a Guilhermina colocou muito bem, esse é um projeto, né? Foi falado semana passada, ou há 2 semanas atrás, a questão da fala do Darcy, né? O desmonte da educação brasileira não é um acaso, é um projeto, né? Então, o Instituto Federal de Belford Roxo, como outros institutos, quando dão a essa pessoa a noção de que ele é um ser pensante, de que ele tem direitos, de que ele é um ser social, ele quebra essa lógica. E quando ele quebra essa lógica, ele incomoda. O professor Jonas trouxe dados, trouxe números. Falou no Enseja. Falou na busca de pessoas que querem fazer coisas. E de repente, né, professor, eu acredito, o cara chega ali e de repente ele passa a dizer, gente, isso existe. O que eu sempre sonhei existe. Eu posso, pô, cara, posso tentar? Posso dialogar com você, professor? Posso conversar com você depois da aula? E quando é a pessoa com deficiência, a gente é igualzinho. O cara se descobre. O cara se descobre. E aí, de repente, a gente não tem nem rampa. O cara fala, não tem importância não, pessoal. Segura minha cadeira aqui. Eu vou tentar subir. Eu não estou dizendo que isso seja correto. Estou dizendo que você descobre um motor de vontade. Porque tinham dito para ele que não havia lugar. Não há lugar. O seu lugar é esse aqui que eu destinei. O seu lugar é de recebedor do BPC, por exemplo. Não estou criticando o BPC. Eu conheci já pessoas com deficiências nesses anos todos de luta, né? Falou para mim, eu não quero ser interditado, eu quero votar. Eu lembro bem do Duda, não sei se o Guilhermina lembra dele, Jacarepaguá, Duca Mendes. O Duca com deficiência intelectual e fazer, eu não quero ser interditado, porque eu quero votar. Então, essas coisas, né, que é preciso se dar, é preciso dar a essa pessoa autorização para que ela caminhe e diga a ela assim, meu filho, olha só, você vem. Você que pensou que precisava de autorização. Não tem que ter autorização. O caminho é esse aqui. E aí, toda a questão de adaptação curricular, toda a questão de uma diferenciação para essa pessoa que vem de uma condição de baixa renda, tratar pessoas desiguais, pessoal, de maneira igualitária, é você reforçar a diferença. Pensemos bem nisso. Você colocar todo mundo no mesmo ponto de partida
e dizer, corre, fulano. Algumas pessoas chegarão na frente porque já começaram com uma vantagem. Então é preciso olhar. Você vê assim, aquela velha imagem, aquela coisa antiga muito legal. Tem 3 pessoas de diferentes estaturas tentando olhar um jogo por cima de uma cerca. Um é altão, outro é mediano, outro é baixinho. Eu dou 3 caixotes do mesmo tamanho para os 3. O de mais baixa estatura vai continuar em desvantagem. Agora eu deixo o mais alto sem um caixotinho e dou aquele caixotinho pro de baixa estatura. Os 3 vão ver o jogo. Então, tratar pessoas diferentes de forma igual, com o mesmo ponto de partida, é você reforçar a diferença. E aí o IFE faz isso, porque o IFE e outras escolas de qualidade que a gente ainda tem, eles olham essa pessoa. E aí, quando o Zé Antônio aponta a LBI, a gente tem que fazer valer a LBI. A gente tem que fazer valer a Convenção de 2005, do qual o Brasil é signatário, que diz que as pessoas têm direito a oportunidades. As pessoas têm que ter acesso. E é interessante que essa inclusão não é da pessoa com deficiência somente. É para todos. Ambos os grupos, gente, necessitam desse suporte diferenciado para sustentar essa rebeldia, esse ousar de olhar para o opressor e dizer assim, não é esse lugar que eu quero para mim. Quem é que vai fornecer esse fortalecimento? É a escola. É a escola. É o espaço de educação. Ambos, gente, vem aqui a minha colinha, né? Ambos estavam na invisibilidade. Querer fazer-se visível é ousar. Então, gente, adaptação, acessibilidade, que hoje é um termo muito mais abrangente, bem mais completo, né? A condição de ambiente acessível, de sociedade acessível, ela é uma obrigação. Fechar o IFE se a gente permitir, porque não vai fechar, não vai. O professor Jonas trouxe um panorama fantástico. Essa tentativa de derrubar um caminho que é mostrado para todas as pessoas, você tem direito, é você fazer uma virada nessa visão que coloca, por exemplo, os municípios da Baixada Fluminense com um imaginário que é muito mais imaginário do que real. Infelizmente, essa carga é muito forte, mas ela não é real, gente, não é real. Basta a gente trazer alguns fatos. Isso não é real. É preciso virar o jogo. É preciso fazer dessas pessoas um munícipe que está em Belford Roxo, formou-se no IFE, em outras escolas de qualidade, e ele permanece ali para tentar virar esse jogo. As diversas iniciativas que os municípios têm feito. Então, a tentativa de fechamento do IFE é uma coisa orquestrada. É orquestrado e gozado, né, gente? Eu estava pensando sobre isso semana passada, ouvindo a live, eu fico pensando assim, eu não consigo conceber que essa coisa orquestrada, cada pessoa que votou pelo fim do IFE, ela tem clareza que faz parte desse lado opressor. Mas gozado, é como se fosse o capataz, né? É como se fosse o capitão do mato, me desculpe a expressão, mas é como se fosse aquele cara que acha que agora ele mudou de lado, mas ele continua oprimido, porque ele é repetidor, porque ele é mandante. Ele não saiu da condição de oprimido. E essa sensação, essa ilusão de que ele agora faz parte de um outro patamar, de um outro status social e político, ele se transforma no capitão do mato. O Gessé Souza fala muito sobre isso. Na elite do atraso, na subcidadania brasileira, na ralé brasileira, ele fala sobre isso.
esses que servem ao poder e acham que não estão servindo. É uma dubiedade. Mas a lógica do desmonte aparece claramente quando a gente analisa. Gente, a lei está aí. Guilhermina falou na legislação também, cara. Qual é o argumento? Não tem lógica isso. Por isso, Zé Antônio, que eu parabenizo a todos vocês, parabenizo a você que está dando a cara a tapa para fazer valer um direito. É direito fundamental. E esse lugar, Zé Antônio, precisa ser ocupado. Eu tenho a impressão que tem um lugar aí que está vago, tem um locus que está vago ainda. Né? E nós precisamos. Deixa eu pegar mais umas coisinhas aqui que eu coloquei. Bom, já falei da questão do plano municipal, né? Essa questão de que o Instituto é a ferramenta que fornece, possibilita a ascensão para o cara dizer, não, eu quero estar na posição de costureiro mesmo. Legal, ótimo, gente. Não, mas eu gostaria de estar na posição de design, eu gostaria de ousar um pouco mais, de avançar um pouco mais. Gente, olha, as inteligências, no caso das altas habilidades, né? As inteligências que permanecem num sofrimento atroz e inenarrável, porque não encontram espaço de expansão, é algo assim que nós não temos ideia. Aliás, nós não temos estatística no país. Mas se você me permite uma historinha rápida, Antônio, né? Por trabalhar no Instituto Helena Tipoff naquela época, né? Um dia, Rita, Guilhermina, professor Jonas, eu trabalhei no PEJA, tive a honra de trabalhar no PEJA, no Jacarepaguá, por 10 anos. Que experiência maravilhosa, cara. A Guilhermina tem essa experiência também, né? E um dia, gente, eu tinha dois irmãos, 2 alunos, né? E eu tive a impressão, infelizmente nunca pude comprovar, que eles eram alunos com altas habilidades. E um dia eu estava lá corrigindo um exercício de ciências, né, no ensino fundamental, e ele estava assim, com aquela cara, sabe, o corpo assim meio largado, o corpo fala, né? Aí, quando eu terminei a aula, que eu saí para outra sala, ele veio atrás de mim e falou, professor, olha só, eu só não saí, cara, porque foi em respeito à senhora, mas não dá, cara, isso não dá para mim, não. E ele tinha razão. Eu tentei, né, conversar, tentei encaminhar, encaminhei para o Instituto, encaminhei para a CREA. E o que aconteceu? Anos atrás eu encontrei com ele na rua, perguntei, ele falou, professora, saí, muito sem graça, todo mundo sem graça. Ele queria mais, cara. E como tem inteligências nesse país, ávidas, não é para ficar rico, para ganhar dinheiro, não, ávidas por desaguar essa coisa que tem dentro, que nos anima a estar aqui nessa live. E nós não temos, eu não tenho alta habilidade não, nesse sentido não, mas essa coisa que nos alimenta, que nos nutre. Às vezes a gente pensa que esse aluno não tem esse desejo. Gente, quem é professor de sala de aula sabe, encontra toda hora com esses alunos que adoram reflexão, que gostam de avançar, que gostam de propor. E aí, cara, essa luta do Instituto é uma luta de Estado, né? É uma luta para a manutenção do direito à educação. Eu tinha marcado, tem algum tempo, Zé Antônio? Vê aí para mim. Tem, Jonas, algum tempo? Não sei. Eu me perco. Tem, Gabriel, tem. Pode continuar. Eu coloquei aqui, gente, também que todos os segmentos marginalizados têm a sua possibilidade de ascensão ao participar de uma sociedade que ecoa numa escola feita para ela e por ela. O IFE é feito para essas pessoas e por essas pessoas, porque, como disse o professor Jonas, ela se reinventa. Rita também falou sobre isso. Ela se remodela sem perder os seus marcos fundamentais. E isso da identidade. Aí você tem, né, Zé Antônio, um plano municipal feito a várias mãos em Belford Roxo, que o IFE capta nas suas metas, né? O IFE tem esse vínculo. E aí vem um grupo de políticos, né?
e diz não. Não baseado em quê, cara? É absurdo isso, absurdo. E aí você vê, olha, não é possível que nós prossigamos assistindo esses desmontes. Paulo Freire, os CIEPs, Darcy Ribeiro, os institutos federais. Eu não sei quem estava no Rio, não sei se Guilhermina está... Ah, não, Guilhermina é da outra geração. Guilhermina, em 83, cara, a gente se reuniu no Rio, era o início do governo Leonel Brizola, né? Nós nos reunimos no Rio, o Rio inteiro parou, pessoal, parou. Nós ganhamos um jornal escrito assim, vamos passar a escola limpo. Eu participei na escola Carlos Lacerda, cara. Aquilo me marcou tanto que eu estou aqui repetindo para vocês. Então, as marcas que Paulo Freire, Darcy Ribeiro, o programa dos CIEPs e outros gênios da educação no Brasil e das ciências sociais estão deixando para nós é para a gente honrar. É preciso honrar essas pessoas que estão tentando apagar, mas não se apaga, gente. É impressionante o que tentou se fazer com Paulo Freire nessa gestão, atual gestão do governo federal, cara, tudo em vão, impressionante. Mas nós não podemos deixar que isso continue no sentido assim, o outro diz que o indivíduo foi um mal, nós pensamos que não foi um mal, não. Porque tem um livro que fala de um trabalho dele, que ele alfabetizava pessoas em 40 dias em Angicos. 40 dias. E Paulo Freire alfabetizava pessoas no interior do Nordeste. Isso é possível, está escrito, está documentado. Como o Zé Antônio falou, é ciência. Então, pessoal, essa têmpera. Quando nós estamos aqui, a gente está buscando honrar essas questões, porque a pessoa com deficiência entrando num IFE ou numa escola que a acolhe com tecnologias, com formação adequada, é dizer a essa pessoa, você pode, sem palavras. Ela entende o recado. Ah, Isabel, mas um autista entende? Uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa com microcefalia, dá para ela o espaço. Dá para ela o espaço. Mostra a ela. Mostra para ela que ela é capaz. Dá o espaço para ela. Ela vai surpreender, cara. Ela vai surpreender. É uma questão de prática. É uma questão de ciência. É uma questão de plasticidade cerebral. Ah, mas já é um jovem, devia ter vindo pequenininho. Dá o espaço para o indivíduo, cara. É direito dele. É direito humano também. E nós estamos aí, cara. É isso aí. É preciso fazer valer. É preciso... E é tão fundamental isso, pessoal, que o IFE não vai ser fechado. Eu tenho essa convicção, porque Zé Antônio está coordenando um movimento junto com o pessoal da escola, do instituto, que é louvável, cara. Isso está crescendo, uma coisa impressionante. Eu me sinto realmente honrada. Já passei para o Pedro, não sei se o Pedro está assistindo a gente, o Pedro que estuda no IFE de Macaé, falou que está participando do abaixo-assinado. Eu falei, Pedro, toma conhecimento, cara. O movimento está crescendo. Isso é para o país. Para o país, cara. Enfim. É uma honra, gente. É uma honra estar aqui. É uma honra participar com vocês. Parabéns pela luta. Obrigada, Zé Antônio. Obrigada a todos. Tamo junto, cara. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso. Obrigada. Ninguém solta a mão de ninguém. E eu queria agradecer muito a vocês, amigos, que tanto tempo militando, cada um com sua história, dentro da educação. Jonas, temos as participações dos companheiros. Você poderia ver se tem algumas perguntas.
Jonas? Oi, tá bom. Eu estou acompanhando aqui, não tem uma pergunta específica ainda não. Eu até pedi o pessoal para participar, chamei aqui. Enfim, a gente pode ir conversando mais um pouquinho, ver se alguma pergunta vem. Eu não sei como é que está o horário também de todo mundo, né? Isso, o horário está no teto dos companheiros. Eu vou pedir as considerações finais. Professora Isabel. Bom, gente, eu sou muito enrolada com esse troço aqui, com essas novas mídias que não são nem tão novas, né? Mas para mim ainda serão. Bom, gente, eu quero agradecer a todos, né? E mais uma vez, nem me colocar à disposição, né? Estar junto com vocês, né? Nessa luta. Aqui em Rio das Ostras, né? A gente ainda tem uma caminhada boa, né? Em termos dessa têmpera, né? Precisa construir, aproximar essas pessoas, como vocês têm feito aí nos diversos municípios da Baixada, né? E eu acho que estão tentando, né, retirar essa coisa clara, né, que as boas escolas trazem, né, aos municípios que têm uma situação uma grave situação de pobreza, né? Estão tirando, o obscurantismo está aí, parece uma nuvem, né? Você vê que a gente tem até uma tentativa de trazer uma pessoa para o Ministério da Educação com plágio e mentiras, né, no seu currículo. Então, a coisa está ficando como se fosse algo assim, um filme, né? Que você pensou que nunca fosse existir e está existindo no real, né? Mas graças à luta, né? Eu estou me lembrando de uma fala do professor Jonas, quando ele fala do Ministério Público Federal, né? Ainda se conta, o país ainda conta com grandes mentes, né? Com pessoas aguerridas, pessoas comprometidas, e que essas coisas vão ser revertidas, não passarão, né? Essas questões não vão passar, porque não tem lógica, O município vai ter que responder por isso, vai ter que se colocar junto à lei, respondendo pelo que fez, pelos equívocos, pela maldade, pela malícia e pela ignorância. Me desculpe, mas é ignorância, mas vou responder, porque eu estou no lugar de gestor. Eu não sabia. Eu sinto muito, né? Vai precisar responder por isso. E agradecer aos companheiros, né? E dizer que numa situação como essa, né? É preciso perseverar. É preciso perseverar. A luta se ganha no dia a dia, né? Ganha cada palmo. E a coisa está crescendo, pelo que eu tenho observado, acompanhando o movimento Belfort Roxo. A coisa tem crescido. E, Zé Antônio, eu acho que não se esperava encontrar um grupo de pessoas que fosse observar detalhes do processo, como vocês observaram, e realmente, sem precisar de muita análise, vocês perceberam furos que, nossa, não deveriam nunca estar aí. Eu acho que essas pessoas não contavam com isso, né? Mas encontraram a resistência, e essa resistência será definitiva para dar um impulso muito maior à luta da educação pública com qualidade. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Abel. Considerações finais, professora Rita de Fátima. Eu não sei se você está me ouvindo, tá, Zé? Sim, estamos. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Ah, tá. É porque aqui tá ruim a internet.
mas eu quero agradecer pelo convite, dizer que o mais importante de tudo isso é que em um momento tão crítico das nossas vidas, que estar lidando com esse vírus, nós termos percebido o quanto é importante a nossa união, o quanto é fundamental pensar educação em um momento em que todos falam de morte, de medo, de terrorismo. Nós estamos aqui pensando educação, pensando um amanhã verdadeiro, pensando um momento diferenciado e pensando trazer para os municípios, e aí não só para Belfor Roxo, mas também para outros municípios, essa contribuição que é um novo olhar para a educação, um novo modelo de educação, uma nova forma até mesmo de se educar. E, acima disso tudo, como inserir a pessoa com deficiência nesse contexto dolorido que eu sou pessoa com deficiência e sei o quanto é difícil enfrentar o dia a dia em uma escola, em uma universidade, como é difícil chegar lá. Então, parabéns a todos nós que, nesse momento, esquecemos os nossos medos para enfrentar uma questão maior do que até mesmo a pandemia, porque o vírus ele vai passar, mas a educação ela tem que permanecer para sempre, ela é eterna, ela vai ser sempre a mola mestra que move o nosso mundo, que move as nossas crianças, os nossos jovens. Então, parabéns para nós, parabéns para você, Zé Antônio. É um privilégio ser sua amiga, ter te conhecido em um momento tão bonito das nossas vidas e conhecer a todos vocês, Isabel, Guilhermina, Jonas, e dizer que, assim, as nossas mãos estão aí preparadas para dizer sim, sim à educação de qualidade e inclusão. Beijos. Obrigado, Rita. Eu que me sinto honrado ter amigos como vocês fantásticos. E irão passar por essa live na luta pela permanência do Instituto na Baixada, na cidade, especificamente de Belfor Roxo. Amigos aí que estão caminhando pelo Brasil afora, defendendo algum campo, principalmente a educação. Professora Guilhermina Rocha, considerações finais, por favor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar não só participando desse espaço de resistência, junto com vocês, Antônio e todo o grupo, ter esse momento que é de reencontro, né? De alguma forma, Belfor Roxo tem um momento também na minha vida profissional e também de vida, de vivência. Eu acho que a Baixada é um espaço de resistência, como a Isabel colocou, é um grande quilombola, né, Isabel? É um espaço onde se tem todas as matizes exemplificadas, né? E da maneira como, lamentavelmente, também são sucumbidas dos seus direitos essenciais. Hoje nós estamos falando de educação, mas a gente também podia chamar a atenção da questão da saúde, do transporte, nós poderíamos falar da questão da segurança, do saneamento, nós poderíamos falar de moradia, de emprego, quer dizer, não faltam temas para a gente chamar a atenção e oportunidades. Quando a gente fala de um mundo mais justo, mais fraterno, humanitário para todos e todas, isso não é só uma palavra de ordem, isso tem que se tornar uma prática, e fazer isso no dia a dia não é algo tão fácil. Eu, como Isabel, como vocês, também sou uma militante, eu sou uma ativista militante, porque entendo que para transformar essa sociedade a gente tem que ir para a rua mesmo, arregaçar as mangas e tornar isso muito prático. Eu só gostaria de fazer uma observação
não é numa crítica à professora Rita, mas é uma questão de concepção, eu não concordo com a ideia que às vezes pode passar, porque assim, o fato da gente defender a educação para os jovens, né, para eles terem oportunidades, não quer dizer que o fato da educação não existir, é que possibilite que os jovens se tornem mais violentos. Eu acho que o problema da violência está ocasionado de um problema de ordem social. Falta de oportunidades, falta de emprego, falta de chances e falta de valorização. Porque hoje a gente não tem como, e principalmente nesse período de pandemia. Hoje já se tem um estudo recente, cerca de 80% de jovens negros e pardos são mortos, né? Um a cada 5 minutos. Quer dizer, então, a gente precisa também chamar a atenção a esse debate. Essa questão da vitimização, que alguns tratam como se a gente só discutisse isso com uma perspectiva de porque eles são vítimas. Não, nós estamos falando já o que é concreto. A dizimação frequente de jovens negros, das mulheres também, porque o feminicídio também é algo muito forte. E aí, gente, se nós estamos falando de uma complexidade social, a pessoa com deficiência, ela não está muito diferente desse complexo. Pelo contrário, como a Isabel colocou, é muito mais fácil mantê-los, dar uma ajudinha, não se cria oportunidade, não se torna, porque eles não vão ser iguais. Eu trabalhei 30 anos na educação inclusiva. Eles não serão iguais, mas eles têm o direito de ter o seu espaço, de oportunidade, de voz. Então, para fechar, eu queria ler uma poesia, já que nós estamos falando de escola, e nós falamos de Paulo Freire, né, pessoal? Então, diz o seguinte, Paulo Freire faz uma linda poesia que se chama A Escola É. A escola que a gente está falando nesse momento para o futuro e para a realidade, para o futuro é o IFE, né? Que ela já existe. A gente não está discutindo uma escola para o futuro, a gente está discutindo uma escola real. A gente só quer concretizar que ela se tenha um espaço físico, formal, e que para que esse trabalho de qualidade ele continue e perpetue. Escola é um lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, que se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor, na medida que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade em ninguém. Nada de se ter como tijolo que forma a parede indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambientes de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Parabéns aí, todo mundo, e resista, IFE Delfim Rocha. Somos todos nós, somos todos nós. Considerações finais do professor Jonas. Pois é. Sim? Quem chamou? Eu chamei. Sim, Rita. Vamos, Rita. Eu chamei. É só para me... posso falar? Então, professora Guilhermina, eu acho que eu não esclareci. Quando eu disse da incoerência dos nossos governantes, das nossas autoridades, eles brigam contra a marginalidade, a criminalidade e culpam os jovens. Mas, em contrapartida, eles também não querem um instituto que pode oferecer oportunidade a esses jovens. Então, eles são incoerentes
nas políticas e nas ações governamentais, quando não olham, não acolhem esses jovens que aos 15 anos ele já não tem mais uma escola, ele não tem um curso técnico. Então, foi dessa forma que eu me referi à incoerência do nosso país. Obrigada. Isabel? Não, é que eu peguei, fui lá dentro pegar o livro de Paulo Freire, não são 40 dias não, gente, 40 horas. Eu sempre me confundo. 40 horas de esperança, o método Paulo Freire, política e pedagogia na experiência de Angicos, Fernando Calazans e Antônia Terra. Eu acho que essa edição aqui é uma edição antiga. Olha, que legal, cara. 40 horas, cara. Isso é Paulo Freire. É Paulo Freire. Fantástica. A gente tem que resgatar Paulo Freire, gente. Muito legal. Professor Jonas, com a palavra. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter ouvido todo mundo, não conhecia as convidadas, são falas muito bonitas, muito fortes, muito relevantes. Fiquei muito emocionado, acho que tudo ecoa, né? E o viés da inclusão do deficiente que marca a fala de vocês está ecoando toda uma ideia de inclusão, né? A discussão sobre igualdade e diversidade, esse equilíbrio, enfim, a gente está tratando disso lá o tempo todo. Então, para mim, foi um aprendizado também. Eu queria fazer comentários bem breves. A Guilhermina falou da questão do diálogo, da abertura de novos cursos, né, deu exemplo de outros IFES, e a gente tem feito essa pesquisa, a gente vai à escola, tem um trabalho pesado lá de corpo a corpo com os alunos das redes municipal e estadual para entender o que eles querem, a gente está buscando, então, eu acho que à medida que o Instituto crescer em Belford Roxo, ele vai incorporar e atender essas demandas, né? A parte de audiovisual, a gente já começou a experimentar, atende uma demanda crescente, então a gente tem essa atenção, né, de tentar atender esses interesses locais. A questão da localidade é fundamental para a gente. Aí uma questão também que foi colocada pela Isabel sobre como a inclusão desorganiza, eu achei isso muito interessante. Realmente, tirar as pessoas do lugar no bom sentido, falar, olha, vamos pensar diferente, quais são os horizontes? Isso desorganiza mesmo. Tem gente que está acostumado com um certo pensamento, uma forma de ver a sociedade, como os papéis sociais se reproduzem, né? E achei muito bacana essa fala, muito bonita essa fala de levar um portador de autismo para uma escola com uma estrutura bacana e falar, isso é seu, né? Isso te pertence. Não precisa de falar mais nada, isso já é muito, assim, certamente essa comunicação com a pessoa não é uma comunicação que vai dentro do que é normal, né, entre aspas, mas a gente sabe que essa pessoa está sentindo alguma coisa ali e que aquilo vai ter uma repercussão na vida dela. Eu acho isso muito legal. E eu acho que a gente está falando muito de desejo, né? Foi algo que atravessou minha fala e que eu vi de vocês, e eu acho que a gente está ali em Belford Roxo, todo mundo com muito desejo de fazer muita coisa, os professores, os servidores, e os alunos que vão ali, que encontram e se encontram. Esse poema vou terminar aqui, voltando ao poema do Paulo Freire, né? Nossa escola já é um lugar de encontro onde as pessoas se realizam. Elas chegam e falam, caramba, esse lugar existe, foi dito já aqui, né? Eu não imaginava que eu podia estar num lugar como esse, a gente percebe isso. E o poema fala de um prédio frio, né? Quer dizer, a gente está lutando por um terreno, por um prédio, óbvio que a gente precisa desse prédio, mas o poema é muito conveniente nessa discussão pelo seguinte, porque a gente está numa instalação de 2x4, que o pessoal chama de container, diz que está num cantinho, mas aquilo transborda tanta coisa, porque tem muita gente ali dentro, gente engajada, mobilizada, gente que sabe o que está fazendo ali, está buscando caminhos, então construir o prédio, realizar isso, a gente já faz tanta coisa, né, que eu podia ficar listando aqui, gente, a gente ia ficar horas e horas aqui listando tantas ações que a gente já fez. Se a gente já faz tanta coisa nesse espaço exíguo, transborda, imagina o que a gente pode fazer num prédio, né, num terreno
ocupado de maneira organizada, né, dentro daquilo que diz a lei, né, que é o que a gente quer, né, eu acho que a gente faz muita coisa, e eu acho que realmente isso desorganiza a cabeça de muita gente. Tem gente que não quer aceitar que essas possibilidades devem ser colocadas, né, esses caminhos abertos, enfim. Então, era isso que eu queria dizer. Mais uma vez agradecer ao José Antônio. São já várias lives que movimentam aí várias pessoas. Vocês são incríveis, gostei muito de ouvi-las. Inspira, a gente fica mais fortalecido. Esse apoio é fundamental. Agradeço muito e termino aqui. Obrigado. Eu que agradeço a vocês mais uma vez. Que agradeço sempre essa parceria que nós vamos construir nessa caminhada, né? São diversas parcerias, regiões. Você vê Piraí, Conselho de Piraí participando, vê Gretchen comentando, Renata Fernandes saudando Paulo Freire. Gente, é muito forte isso, né? Respeitar o mestre, coisa que ultimamente o governo federal emite até diploma falso. E eu gostaria de deixar para o gestor da cidade mais uma referência de legislação, coisa que os conselhos eles se apropriam e exigem cumprimento. Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, diz o seguinte, no seu 2º parágrafo: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, senhor gestor, o recado da Constituição é que se o senhor não cumpre a lei, será cobrado. E nós iremos cobrar. Porque foi apresentado aqui diversas falhas, aonde os legisladores e o representante da cidade, o administrador da cidade, não cumprem. Na próxima quarta, iremos continuar nessa frente de resistência, onde todos nós somos IF. Outros companheiros irão participar, vindo de outras regiões, porque quando um grita, um companheiro de luta social grita, todos estamos juntos. Todos nos sentimos fragilizados e ofendidos. Muito obrigado, companheiros. Estamos encerrando a live de hoje.